aqui. Não vai doer nada, né? Sabe que meu pai, na época tinha 78 ou 77, ele fez tatuagem aqui ao vivo, né? A emblema do Corinthians aqui, e falou, não doeu nada. Meu pai, eu acho que nem sentia também o braço, né? E essa é a segunda, né? Porque eu não gostava de tatuagem, mas aí fiz uma promessa. Hoje eu tenho a minha Nossa Senhora, que é minha protetora. Aqui, coloca aqui. Aqui, ó, tem uma câmera aqui em cima. Aqui. Olha lá, aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho a Nossa Senhora tatuada, foi a primeira, e agora a segunda no seu programa, que vai ficar marcada no seu podcast maravilhoso. Fábio, explica aí. Fábio é meu vizinho, vai ser fácil retocar, vai ser fácil então, sempre. Tá pegando ele aqui na câmera? Cadê? Retoque é tranquilo. E promessa cumprida, né? Verdade. Palavra. Achei que ele ia fugir dessa daí, hein? Eu vou te fazer mais uma promessa aqui, mais uma promessa. Se a gente ficar em paz, se eles deixarem a gente trabalhar em paz, que é o que a gente planeja, o Corinthians em paz, ninguém segura o Corinthians. Não vai ser, cara. A gente vem fazer outra tatuagem aqui. Cara, aí sim, né? É que fazer ao vivo com o jogo. Não, aí não dá, né? Aí você quer que a gente sofra, eu né? vou te cutucar toda hora, que eu vou bravo. Aí não para o braço quieto. Então vamos fazer outra. Não precisa ser promessa, mas uma ajuda de vocês. A gente quer se aproximar mais do Corinthians e quer cobrir lá o clube, fazer, chamar mais atletas de lá, porque, pô, o pessoal adora aqui quando traz jogadores. Essa é mais uma credibilidade que a gente tem, Vilela, que é bem bacana, cara. Essa liberdade de expressão de vocês, cara, da imprensa no geral. Cara, eu sempre deixei claro, o meu ativo é meu atleta, eu não tenho que proibir meu atleta em ir em lugar nenhum, eu tenho que... Você viu, o André veio aqui, um papo legal, contou o bastidor, foi muito... Eu vejo o Hugo, eu vejo outros atletas em outros programas. Pra caramba com a cara, torcida, tem que ter essa liberdade de expressão, e outro é meu ativo, eu tenho que colocar ele na vitrine, porque depois uma negociação é muito melhor, ele tem que estar em evidência. Enfim, fora isso, ele tem que ter a liberdade dele. Vai ajudar a gente a chegar nos sempre, então tá certo. Sempre, com a gente não tem nenhum tipo de restrição, jamais vamos fazer isso. Tá certo. E como que você vê o Corinthians agora daqui pra frente? A gente tem Libertadores, né? Pré-Libertadores já em dia fevereiro 19, mesmo? Dia 19 agora. 19 é lá na Venezuela. Um jogo difícil, Pedreira, complicado, né? Pedreira, são uma logística muito difícil, né? E aí a gente tá jogando a cada 2 dias, tem 2 jogos em 2 dias. Sábado. Jogamos sábado, segunda, agora vamos jogar quinta e domingo. E domingo, cara. E jogamos na outra quarta. E ainda bem que segunda ganhamos, né? Porque ganhamos, né? A gente está fazendo um rodízio, a nossa comissão, o Ramon, o Emiliano, estão fazendo um rodízio, graças a Deus estão dando certo. Com garotada de base, nós tínhamos 5 jogadores de base na segunda-feira. Pois é. Subiram 11 jogadores do Sub-20 para cá, jogadores que não é nem o primeiro ano do Sub-20, atletas de 16, 17 anos, cara. Há muito tempo eu não vi o Corinthians. Isso tem que voltar. Que é esse trabalho que eu tenho reuniões diárias com a comissão, com a diretoria de base, com o executivo de base também, que está fazendo um excelente trabalho, que o Corinthians tem que voltar a ser formador, o Corinthians hoje tem que estar no mercado. E até, né, já era para subir alguns atletas para fazer a pré-temporada com o profissional. E o diretor, poxa, mas e aí nós... Cara, a função de vocês está sendo cumprida, vocês estão revelando. E olha aí, são 11 atletas, são jogadores com 16 anos, 17 anos que há muitos anos eu não via no Corinthians. Então, o Corinthians está voltando a ser formador, o Corinthians está voltando a vender bem no mercado e vai vender melhor ainda, está voltando a ser vitrine, mas dentro disso a gente quer sempre estar mantendo um elenco. E essa pressão que tem, porque é incrível, né? Quando você começa a ganhar, começa a ter mais... o time começa a jogar bem, é bom, mas também todo mundo fica de olho. Aí quer tirar o Yuri. O assédio é fogo. Quando não tava bem, ninguém queria tirar. Agora não dá. Isso mostra a força do Corinthians, cara. E mesmo na fase ruim, ano passado, tinha proposta e a gente segurou. Como você consegue segurar? Cara, segurando, porque hoje o Corinthians tem multas dentro do que a gente planejava, multas altas. E hoje a gente também consegue ter um diálogo melhor com os empresários, com os atletas. O atleta quer sair, não tem multa que segura. Não tem multa que segura. Quer dizer, até tem. Se você tem uma queda de braço, você consegue segurar, mas ele vai ficar descontente. Exatamente. Entendeu? E não é isso que a gente quer. A gente quer todo mundo feliz. O Corinthians faturando bem, e o atleta também feliz, podendo ter uma boa negociação. É isso que a gente quer. Mas hoje, graças a Deus, pelo ambiente, pela estrutura que o Corinthians oferece a todos os atletas e comissão, cara, todo mundo quer ficar, todo mundo quer jogar, todo mundo quer construir alguma coisa, ganhar alguma coisa para depois sim ser mais valorizado ainda e ter uma venda muito melhor. E títulos? Vamos ter título esse ano? É isso que a gente quer, a gente vai brigar, pode ter certeza que a gente vai brigar. Tá todos os atletas focados, se fala muito nisso. Por isso que a gente fez todo o esforço possível de manter esse elenco, manter esses atletas. Todos os problemas que teve o ano passado, corremos na Copa do Brasil, Sul-Americana.
E perigou. Eu não me lembro de o Corinthians atravessar um ano e conseguir manter todo o elenco com renovação, com multas altas, onde nos dá uma garantia que nenhum atleta vai sair por pagamentos baixos de multas, entendeu? Que é o que a gente pode explicar daqui a pouco do caso Denner. Vamos falar do caso Denner, mas se o Carlos Miguel quiser voltar, você aceita? Cara, é um grande... Fala que não! É um grande goleiro, mas eu acho que a hora que a gente mais precisou, ele virou as costas pra gente, e hoje eu tenho o melhor goleiro do país, cara. E feliz, um corintiano já nato. E ele que puxa o pessoal para fazer o poropopó. A gente não precisa de nenhum goleiro mais. A gente já tem o Donelli, tem o Longo, tem o Hugo, tem o Cadu, que está pedindo passagem também, um moleque maravilhoso. Enfim, a gente tá bem de goleiro. O Corinthians sempre teve bem de goleiro, graças a Deus. Sempre foi formador de goleiro, sempre teve grandes goleiros. Verdade. Fala, Tuti. Você vê que é importante ter um goleiro como o Longo, né? Porque esse goleiro curto, a gente já pagou várias vezes. Ah, não, cara, não. Faz a pergunta só, por favor, vai. Não vou nem tatuar mais. O cara estragou o clima aqui. Ó, o Thiago falou, os salários vão ser pagos em dia nesse mês? O Nicola falou que você aumentou a dívida do Corinthians em 40%. Onde? Manda ele provar onde eu aumentei. Aumentei a multa, mas aumentei a dívida em que sentido que ele fala que aumentei dívida? Precisa entender onde eu aumentei dívida. Não aumentamos dívida nenhuma. A gente montou um elenco, só que vê o que a gente tem de ativo hoje. O Corinthians hoje tem mais de... Se você for colocar, para mim não falar besteira, tem mais de 500 milhões, 600 milhões de ativo. Coisa que não tinha antes. Isso é aumentar a dívida? Isso é criativo. Isso é criar uma estrutura para o Corinthians. Quando eu peguei o Corinthians não tinha nenhum ativo. Ao contrário, estava saindo todo mundo. Perdemos todo mundo de multa alta para multa baixa. Aí quer dizer, eu fiz uma dívida de compras de atleta de 160 milhões, tá? Um jogador que eu vendo hoje, eu pago toda essa dívida, sobra dinheiro. Você imagina os outros. Então hoje o Corinthians tem um ativo de mais de 500, 600 milhões. Se isso é dívida, eu quero continuar fazendo dívida. E o pessoal perguntou se vai ser pago em dia, é isso? Isso. Está em dia. Graças a Deus está tudo em dia. Já colocamos em dia os salários e já tem uma projeção para 2 meses. É claro que a gente pode ter alguma surpresa, mais bloqueio, mais algum problema. Nossa, porque não é nosso, mas a gente é presidente, a gente está na diretoria, é obrigação nossa sanar. E graças a Deus a gente está conseguindo equacionar. Tudo que aparece a gente consegue cumprir, pagar, botar em dia. Isso que foi ontem que estourou do Garro e do... Deixa eu deixar uma coisa bem clara do Garro. Do Garro nós pagamos eles em dia, pagamos antecipado. E aí criou um imbróglio que eles ficaram segurando. Qual time que é? O Tadieres. Aí criou um imbróglio que eles ficaram segurando porque eles, na cabeça deles, nós tínhamos que pagar o imposto, quase 700 mil dólares. O que o contrato diz? O contrato disse que era aquele valor. Então vai encher o saco. É aquele valor. Merda, nós pagamos aquele valor. Os caras não tá no contrato, o que os caras querem? Aliás, existia uma multa que se eu atrasasse de 50%, Vilela. Nós cumprimos, nós pagamos 3 dias antecipado. Para não pagar a multa. Para não pagar a multa e mantendo nossos compromissos em dia. Mas como que a FIFA tá dando ganho de causa? É isso que nossos advogados já recorreram, já tá no jurídico, estão trabalhando em cima disso. Mas o que eles cobram é exatamente isso. É o imposto que eles têm que pagar. Nós pagamos o nosso aqui, eles pagam lá. E nós que tá no lá decidindo essas coisas? E nós pagamos o que está no contrato. O valor foi esse que pagamos, cara. Agora, quanto a isso, é o jurídico que... E o outro caso? O outro caso teve um atraso, porque é aquilo que a gente falou, a gente tinha um fluxo de caixa, no qual foi interrompido, que é isso que a gente espera agora com a RCE. Daqui para frente a gente conseguir a aprovação, falta pouco, vai ser aprovado se Deus quiser, né? Não tem o porquê. E dentro disso a gente começa a ter um fluxo de caixa para a gente poder honrar todos os nossos compromissos esse ano e o ano que vem. Mas quanto que a FIFA está cobrando? É um valor alto, não é? Eu ouvi falar lá em 55 milhões, né? Da onde vem esse valor? Mas isso é o que eles colocam, multa, juros, essas coisas todas, que aí entra nosso jurídico. Mas tem uma chance da gente perder isso? Fala a verdade. Cara, para te falar a verdade, assim, eu cheguei de viagem ontem, hoje cedo era para ter uma reunião com o meu jurídico, não consegui. Mas... Cara, ficar tapando um buraco aqui e vai outro lá. Tem gente sorrindo, né? Mas a gente vai sair disso, pode ficar tranquilo, o torcedor fica tranquilo. Quiser. A gente está conseguindo honrar nossos compromissos, vai honrar. E o Corinthians está caminhando a passos largos, com um grande planejamento para o Corinthians começar a sanar suas dívidas. Quer falar do Denner? O Denner, deixar esclarecer bem, porque quando você pega um atleta, ele tem um contrato federativo, né? Que é de 1 ano, para disputar até os 14 anos. Depois disso você tem um contrato de formação até os 16 anos, que também é um contrato, você faz um contrato de formação por 1, 2, 3 anos, mas depois de 1 ano o clube pode liberá-lo. E aí você tem uma ajuda de custo.
Você não pode pegar um atleta desse e já falar assim, poxa, esse vai dar certo, eu vou fazer um salário de 15, 20 mil. Não porque... pode? Não é que não pode. Você já pensou se você pegar todo garoto de 15, 16 anos, nessa idade. pagar 20, 30 mil? Porque para você ter uma multa alta dele, você tem que ter salários de 30, 40, 50, 60 mil reais. Porque são 2 mil salários mínimos vezes o que ele ganha de multa. Sim. E aí, no caso do Denner, ele tem uma ajuda de custo, no qual o salário dele é baixo, então a multa dele é baixa. A multa dele é de 10 milhões de reais, em cima do salário que ele ganha. E desde abril, chama-se para conversar, porque viu que o garoto estava se destacando, que aí é um ou outro que você chama para destacar, que você começa a melhorar, para poder aumentar a multa. E aí foi chamado, e dentro disso, os empresários, eu acho que a família não quis, pelo que me passo, que é a base que cuida disso, assim que eu fiquei sabendo, fui cobrar essa situação. E aí dentro disso eles não quiseram renovar, porque eles tinham já uma proposta, já tinha uma projeção de mandar o moleque para fora, mas desde que ele ficasse no Corinthians, ou se o Corinthians não quisesse, eles pagavam a multa e levam para outro clube. Então você tem duas opções, ou ele paga a multa e leva o garoto, não era talvez nem para esse garoto jogar na Copa São Paulo justamente por isso, mas a gente pensa no atleta, pensa no ser humano, a gente pensa no clube. E aí apareceu uma proposta de 8 milhões de euros que a gente negociou à vista, com mais 4 milhões de bônus, 12 milhões, cada jogos 100 mil euros, para ele ficar até os 18 anos para depois ir, e mais algumas projeções, que pode chegar de 12 a 15 milhões de euros. Se você for analisar, não é o que nós queríamos, mas dentro do que vai sair por 10 milhões, e também a gente precisava que o próprio empresário nos assinasse o acordo da RCE. Então junta um monte de coisa e você é obrigado a fazer, não tem jeito. Não tem jeito. Então é melhor a gente ser beneficiado por quase 15 milhões de euros de um atleta que nunca chutou uma bola no profissional, que também ainda é um risco, mas é uma projeção muito boa. O garoto tem condições, é diferenciado, do que sair por 10 milhões. Exato. Então tem certas situações que você não consegue. Agora, quando o garoto chega com 17 anos, 16 para 17 anos para a gente fazer um contrato profissional, você já sabe se o garoto ali tem condição. Aí você já dá um salário maior para ele, para poder aumentar a multa dele, que é o que a gente vem fazendo com alguns. É o que nós fizemos com o Bidon, é o que nós fizemos com o Wesley. Por que eu segurei todos eles? Porque tem uma multa alta e porque os empresários foram maravilhosos, a família foi maravilhosa, entendeu que a gente tinha um projeto para o garoto, entendeu que primeiro ele jogando no Corinthians, a saída dele depois é muito mais rentável para o Corinthians e para o atleta e família. E dentro disso deu tudo certo, entendeu? E é o que a gente vem fazendo, essa projeção, esse planejamento, e graças a Deus está caminhando a passos largos, e o Corinthians está melhorando a cada dia mais. Entendi. Fala, Tuti. Vamos lá. Tem duas perguntas aqui que elas meio que são relacionadas. A primeira é do nosso querido amigo Mandíbula. Grande Mandíbula. Qual a função do Fred Luz no Corinthians? Ele foi apresentado como CEO e depois foi classificado como executivo. E a outra é do Augusto Favi, que fala... Estão te atacando por bancar o Fred. Por que ele não está mais lá no dia a dia? Por que quis fechar com a BWA? Tem duas coisas aí que precisa ser bem explicada. Bom, o Fred ele é um CEO, mas ele foi contratado como uma consultoria, principalmente na parte financeira, deixar uma coisa bem clara. Ele ficou um tempo lá para botar a coisa em ordem. E agora ele tem uma consultoria financeira no qual ele participa nessa consultoria financeira. Da mesma forma, a Álvares Marçal ela participa desde o primeiro dia, quando fizemos o contrato, como uma consultoria, tá? Então esse é um problema que não tem, tá tudo certo. Mas recebi uma pressão enorme do conselho, principalmente desses 3 que querem me dar um golpe aí, de que eu tinha que mandar o Fred Luz embora, que senão eles iam promover o impeachment, que é isso que eles estão fazendo, porque eu mantive o Fred Luz. Quanto à BWA, não existe nenhuma empresa dessa que nós vamos contratar, não existe isso. Tem muita coisa aí também, tem muita situação, mesmo porque a gente está numa licitação, mesmo porque a gente está numa conversa atual com as próprias empresas, no qual ela se propõe a melhorar cada vez mais, e é isso que a gente quer. A gente quer bons contratos, a gente quer boas qualidades para o Corinthians. O Corinthians mudou de patamar através disso, e é isso que nós queremos. Então não tem nenhuma BWA, não existe nenhuma licitação de BWA, entendeu? Tem algumas invenções, tem algumas coisas que passam para a mídia bater, e a gente tem que correr se defender. Esse é o problema das pessoas que se dizem corintiano lá dentro, que ficam jogando isso toda hora, conturbando o ambiente, criando caos. Justamente isso. Se você pegar o próprio presidente do conselho, nós tínhamos um jogo importante no domingo contra São Paulo, à tarde ele vai num programa de TV e começa a falar um monte de abobrinha, cara, um monte de inverdade, tudo para criar um ambiente, para tumultuar o ambiente, para criar situações. Mudar o foco. Cara, para. Você já viu o presidente do São Paulo, o presidente do Conselho de São Paulo, do Palmeiras, do Santos, e na imprensa toda hora? O cara em 3 dias foi em 6 programas de TV.
Quer dizer, gosta mais de aparecer, ao invés de ajudar o Corinthians, vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver, cara. Então acho que tem que parar com isso. E sempre numa véspera de jogo, ou sempre depois que ganhou um jogo, eles querem apagar uma boa vitória, criando caos, cara. Tem que parar com isso, gente. Infelizmente, notícia do Corinthians vende, então todo mundo repercute. Fala, Tuti. O Lucas Gabriel, ele mandou: Augusto, tem planos para a obtenção de receitas com name rights do CT e também do estádio, tendo em vista que a multa baixou esse ano? Temos planos para tudo, cara. O Corinthians está no mercado, como eu falei, é uma grande marca. Todo dia a gente tem conversas boas com todos. Isso são coisas que requer tempo, são valores altíssimos, que a gente não abre mão disso. Na época, nosso name rights estava bem adiantado, do CT principalmente, junto com a nossa arena. E é isso que eles fazem, que a gente acabou de falar, que eles tentam o tempo todo conturbar o ambiente, manchar a imagem para que essas grandes empresas correm. E é o que aconteceu, teve grandes empresas que correram, pediram para a gente, não definitivamente acabar o processo de parceria, mas sim que esperasse esfriar todo esse caso de comissão, de vai-de-bet, de crime organizado, sabe, eles mancham o tempo todo isso para essas grandes empresas. Qual grande empresa que quer conciliar sua marca com um ambiente conturbado, com problemas em todo sentido? Então eles jogavam isso para a imprensa o tempo todo, para que essas empresas com grande potencial elas corressem. E é o que aconteceu. Tem algumas que estão em stand-by, tem algumas que já voltou conversas, e a gente está trabalhando muito forte para que a gente tenha o mais breve possível, trabalhando forte para que a gente consiga aí vender o nosso name rights do CT, principalmente para que nos ajude a construir o alojamento, o hotel da garotada, que a gente possa ter uma estrutura maior ainda na nossa base. Alguém falou aqui sobre identificação facial, né? Biometria facial na arena, para acabar com os cambistas. Tem algum projeto? É sobre essa empresa BWA que ele citou. Tá. Que inclusive com a própria empresa que estão conosco hoje, que é uma boa empresa, a gente já está em negociação, está em conversa com eles. Alguém já faz isso em outro estádio ou não? Já, todos, Palmeiras, Santos. Pô, então é uma... Tem um quase adianto. todo mundo. Isso é um adianto, isso vai dar um conforto, vai dar uma qualidade para o fiel torcedor, vai ser bom em todo sentido. E também porque vai ser obrigatório, né? A partir de junho, julho, já todas as arenas são obrigadas a ter reconhecimento facial. Então é isso. Manda, Tuti. O Alexandre Matos. O Augusto falou que com a quitação da arena, o Corinthians vai voar. 817 mil de dívida tributária e 926 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas, sendo 367 milhões listadas no RCE. Vai voar mesmo? Vai, porque como eu falei, a gente paga 100 milhões de juros por ano só da nossa arena. E mais 180 milhões, mais 180 milhões de juros dessas dívidas que você acabou de comentar. São 280 milhões de juros que a gente paga por ano. Como é que você pode manter um elenco forte? Como é que você pode equacionar suas dívidas? E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa acabar com esses juros. Por isso que a gente entrou nesse regime centralizado, para a gente poder ter um fluxo de caixa, para a gente poder equacionar, para a gente poder honrar nossos compromissos. E quando eu falo que a gente, a hora que quitar a nossa arena é um grande feito, porque você diminui praticamente 700 e poucos milhões da nossa dívida, você para de pagar 100 milhões por ano de juros e começa a ter uma receita de 140, 150, 160 milhões na nossa arena. E aí você começa a ter uma grande receita para manter o elenco, para pagar suas dívidas, e é onde eu falo que aí o Corinthians começa a voar em outros patamares. Com certeza. Fala, Tuti. O Mandíbula também ele mandou: quais são as lições que o senhor tira do primeiro ano de mandato? O fogo amigo o tempo inteiro, montar o time, o que o senhor pode tirar de aprendizado? Coragem, determinação, corintianismo, família. E não foi o primeiro ano, foi os primeiros 6 meses, que quando eu peguei a caneta, a gente mudou completamente o patamar do Corinthians. Qual é o último... Então é uma questão pra você aí. Qual é o último time brasileiro campeão mundial? Qual que é? Se eu não me engano, é o Corinthians. Exato. Corinthians, Invicto. Invicto. Isso vai ser difícil o pessoal esquecer, né? Não tem como. Manda aí. Já? Olha só, Fábio. Deixa eu ver aqui, coloca aqui, ó. Aí. Eu acho que é melhor levantar aqui. Eu pego aqui. Aí. Olha lá, rapaz. Fabião mandou bem, cara. Foi o mesmo que você fez no meu pai, né? Não Igual foi? do seu pai. Igual... Olha que legal. E o Augusto falou então que se der tudo certo, tá de volta com outra tatuagem. Maior, né?
Se me deixarem em paz, deixarem a gente trabalhar pelo Corinthians, pro bem do Corinthians, a gente vem fazer outra. Aí no braço? Já sabe onde, Ana? A gente escolhe um lugar. Tá bom, fechou. Manda aí, obrigado, Fabião. Obrigado, Fabião. Vamos Obrigado, colocar cara. o Pô, ficou arroba show. dele.